Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, temos o privilégio e a honra, pelo conhecimento da Tua Palavra. Posso me lembrar que os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E logo então o Senhor Jesus começou a ensinar. E disse: quando orardes, dizei Pai. Por isso, Pai, é uma honra tão grande, um privilégio, termos o conhecimento da Tua Palavra. Pois agora sabemos que o Senhor é o Pai maravilhoso dos que recebem a Jesus. Pois Jesus em todo o tempo diz: eu vim para que tenham vida. Eu vim enviado pelo Pai. Eu não vim cumprir a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Senhor nosso Deus, que haja esse entendimento de que o Senhor não criou o ser humano para uma vida própria, para fazer o que quer, o que tem vontade, ou o que os outros fazem. Mas o Senhor criou o ser humano para ter filhos sobre a face da terra. Filhos e filhas, guiados e dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Então, Senhor, que privilégio, filhos do Deus Altíssimo. Nosso Deus, pedimos, vem para nos dirigir. Fale conosco. Corrija os nossos erros, nossas falhas. Pois sabemos que as falhas humanas, Pai, podem levar à destruição. E o Senhor quer que os filhos tenham vida e vida abundante. E alcance a eternidade com o Senhor. Nosso Deus, muito obrigada. Encontre o nosso coração preparado para o Senhor. E as atenções verdadeiramente voltadas para o Senhor. Nosso Deus, pedimos, fale conosco. E desde já agradecemos pelo conhecimento da verdade. Como Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Jesus também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus, nós agradecemos. Fale conosco, Senhor. Encontre o nosso coração, nosso ser receptivo, preparado, até para que honremos o Senhor, Pai. Porque o preço que o Senhor pagou pela vida humana, meu Senhor, Jesus pendurado naquela cruz, derramando o seu sangue até a última gota para lavar pecados do ser humano. Sabemos que só o sangue de Jesus lava e purifica pecados. Nosso Deus, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Então vamos. Bom, desde já, né, um alerta. Eu chego aqui com os alertas, é impressionante, uma exclamação. Como há cristãos errando o alvo. O alvo é Jesus, irmãos. Jesus é o único que leva ao céu. Jesus Cristo é o único que pode salvar o ser humano. O seu nome é tremendo, o Todo-Poderoso, o nome de Jesus. Muitos filhos de Deus erram na forma de viver, por não procurarem conhecer bem o poder do nome de Jesus. Mas a pessoa de Jesus. Jesus é a palavra. A palavra é de Deus. Deus, eu pergunto, tem alguém que saiba mais de qualquer coisa que o próprio Criador? Claro que não. Sabe tudo. Nós conhecemos o passado, nosso passado, vivemos o presente, mas o futuro não sabemos. Podemos sim buscar em Deus, e o Espírito de Deus abrindo a palavra vai nos conduzindo. Então, pela fé você vai sendo dirigido por Deus, sendo conduzido e alcançando as suas bênçãos, deixando para trás aquele passado de incertezas, inseguranças, de receios, de medos, de fracassos, enfim.
Agora há uma necessidade, irmãos, do cristão atentar bem para os alertas de Jesus. Jesus encontrou os discípulos dormindo, faltavam poucas horas, pouquinho tempo, para ele ser preso e cumprir a missão que o Pai lhe deu de fazer o resgate da humanidade pelo seu sofrimento. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estava sobre ele. Ele recebeu o castigo em nosso lugar. Então, pelo preço que Jesus pagou pela vida humana, toda pessoa que encontra Jesus deve dar o devido valor a esse preço. E daí então, ouvir as palavras de Deus, os ensinamentos, os alertas, né? Com toda atenção, sem deixar espaço para nada. Às vezes parece que pessoas estão tão certas, e aí vem a palavra de Deus e fala diferente. E tem cristão que faz a escolha errada. Nós estamos vivendo tempos da linguagem virtual e uma palavra hoje que se tornou prática de vida são os seguidores. E tem muita gente seguindo um amigo, seguindo um grupo de amigos, seguindo multidões, seguindo a moda, o modismo, a forma de falar, até a forma de ver a vida, e deixando Jesus como um apoio religioso. Primeiro que Jesus não é religião, ele é Deus na forma de homem. E como Deus, ele sabe tudo. E o preço que ele pagou, então, faz com que quem receba Jesus se torne filho e herdeiro de Deus. Tem cristãos que desperdiçam as bênçãos, irmãos. Dão mais ouvidos às pessoas do que a Jesus. E esse é o nosso assunto. Faltava pouquinho para Jesus ser preso. Ele estava orando naquele horto, né, a oração do Getsêmani. E Jesus, então, ele para a sua oração, ele ora, e ele vai até os discípulos. E quando chega a eles, eles estão dormindo. E Jesus, então, ele manda que eles vigiem e orem. É interessante que a palavra vigiar vem na frente. É Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Então Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes o cristão cai numa tentação de sofrimento. Há quem caia na tentação, caiu no pecado, foi tentado e caiu. Caiu num sofrimento, caiu numa enfermidade. Você observa o versículo 40, ele diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Jesus sabia, irmãos, que o Pedro seria um grande líder nessa terra. Jesus sabia. Pedro seria um dos maiores conquistadores de almas neste mundo. E foi. Pedro estava sempre ao lado de Jesus nos principais momentos. A exemplo, Jesus saía para orar, ele levava 3 discípulos com ele. A gente não entende essas coisas e quer questionar, isso é errado. Jesus levava o Pedro, o Tiago e o João. Tiago e João eram 2 irmãos pescadores. Pedro era um pescador, vivia da pesca. Jesus levava esses 3. Levou os 3 ao Monte da Transfiguração. Quando foi ressuscitar a filha do Jairo, levou esses 3. Jesus sabe tudo.
Então agora, ele deixa os discípulos e vai orar, se preparando para o Calvário. Ele sabia, se preparando para ir à cruz, para ser castigado e ser morto. O entendimento disso é muito claro, irmãos. É muito claro. Jesus sabia tudo pelo que ele ia passar, ele sabia. E se preparou. E teve direito de escolha, porque ele estava como homem, ser humano. Podia ter escolhido a vida aqui na terra. Mas ele sabia, ele veio do céu para cumprir o que o Pai lhe mandou fazer aqui na terra. Assim é o ser humano, irmãos. O ser humano criado por Deus, a imagem de Deus, existe aqui na terra para viver, né, sob a palavra de Deus, embaixo da palavra, dentro da palavra, dirigido pelo Espírito de Deus. Então o ser humano, a gente fala, recebe marretada para todo lado. Pessoas não querem saber de Deus, muita gente não quer, outros até querem até o contrário. Mas a pessoa que aceita Jesus, ela faz as descobertas da verdade. Jesus, conhecereis a verdade vos libertará, conhecereis a verdade. Até então o ser humano pode estudar tudo o que ele quiser nessa terra. Mas quem revela Jesus, o mundo espiritual, é o Espírito de Deus dentro do ser humano, quando ouve a palavra. Então vem o conhecimento, vem a segurança, mas vem também, irmãos, a consciência da dependência de Deus. Ó, Deus me criou para Ele. Ele quer dirigir minha vida aqui na terra. Como filha de Deus, como filho de Deus, eu não vou decepcionar. Eu não vou errar o alvo. Então tudo isso vem num cristão consciente. Ó, eu encontrei a verdade. Então Jesus, ele deixou os apóstolos ali na entrada do horto e foi mais adentro, adentrou mais para poder orar sozinho, se preparando para aquele momento em que ele faria o resgate da humanidade. Então ele diz, aí ele volta e eles estão dormindo. Não era momento de adormecer. Às vezes o cristão está sendo tentado, irmãos. Às vezes ele ainda nem está sendo tentado. O diabo ainda está elaborando o plano, como vai derrubar aquele cristão, como vai tirar aquele outro que está a caminho de fazer a obra de Deus, como vai tirar aquela mulher que está começando a entender o seu lugar como mulher, como esposa, para recuperar seu casamento. Aquele cristão que vai ser tentado, atacado por um espírito de enfermidade. Deus vê isso e começa a ministrar. Em cada culto você pode observar que alguma coisinha Deus falou com você, sim ou não? Alguém diz amém? Amém. Tá fraco, hein? Amém. Pois é. Então você sente quando Deus te dá um alerta, quando Ele te faz uma correção. Ali é Deus trabalhando para você não cair no mal, para o diabo não ter espaço, para honrar, viver aqui na terra como verdadeiro filho de Deus, para alcançar a bênção. O Senhor Deus é o maior incentivador dos filhos, irmãos. Você vê quantas vezes você vê na Bíblia Deus falando, não temas. Ou seja, não tenha medo, eu sou contigo. Quantas vezes você já leu, esforça-te, sim ou não? O Senhor Deus, o Pai, Ele é o maior incentivador, Ele gosta que os seus filhos se alegrem, que vençam, tá? Então quando um cristão cai, é tristeza para o coração de Deus. É um pai amoroso que vê seu filho caído. Então Jesus foi até eles para ver como eles estavam. Se eles estão atentos ali, porque eles sabiam que viriam para prendê-lo. Aí vê que eles estão dormindo. Aí Jesus então dá um dos maiores alertas, irmãos. Aí diz assim, olha só. Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Tem uma outra parte da palavra que ensina, foi o próprio apóstolo Pedro que disse, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ou seja, vigia esse momento que você está vivendo aí, porque o diabo está tentando te atacar. Às vezes o cristão não vigia, irmãos.
E aí? Então nós hoje vamos falar de a falta de vigilância numa área que, infelizmente, pode tirar qualquer pessoa da mão de Deus, que ela sai se ela quiser. Deus não obriga ninguém a nada. E até perder a salvação eterna. Mas vamos terminar aqui. 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne aqui, num sentido, você pode observar que quem fala muito sobre isso é o Espírito Santo, através de Paulo, nas epístolas. Andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então, a carne aqui fala muito de vontades, de desejos, de paixões. Jesus está dizendo, o teu espírito está pronto. Ou seja, Jesus preparou. Mas a carne é fraca. De repente, enfraquece na vigilância e na oração, aquela cochilada espiritual, e aí cresce no coração, né, algum sentimento que a pessoa não vigia. Então, nós vamos falar disso. O que, pastora? Muita gente boa se perde estando dentro de excelentes igrejas, por amizades. Às vezes a pessoa coloca o coração tanto num amigo, numa amiga, ou em amigos, que ela fica como que cega para as palavras de Deus que alertam. O Espírito Santo diz através de Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas tem gente que não discerne e não interpreta más conversações. Eu, quando me converti, vou falar de mim, é experiência própria, não posso falar dos outros. Eu, quando me converti, eu perdi as amizades. Ninguém queria andar. Eu fui a cada uma das pessoas, das minhas relações, antes de conhecer Jesus. Exemplo, no condomínio. Crianças pequenas, sempre tem muitos amiguinhos, tem aquela festinha, tem aquele play, tem aquele pátio, tem aquele, né? E aí você chega e diz, olha, eu agora sou de Jesus. Então vocês não vão me ver, por exemplo, domingo vocês não vão me ver em casa porque eu vou para o culto. Eu estou sabendo que você virou crente. Olha, crente é muito chato. Aí eu só tinha um versículo, eu só sabia uma palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, era o que eu dava. Para umas eu dei a Bíblia, para outros eu dei um livro. Eu achei interessante quando eu me converti. Serviu muito para mim, mas todo mundo se afastou. Aí tá. Aí estou caminhando com Jesus, e encontro o entendimento da palavra. Caramba, quando eu encontrei o entendimento do Calvário, eu fiquei tão maravilhada, tão feliz, tão feliz. Essa alegria dura até hoje, vai durar a vida toda. Eu fiquei impactada com os direitos que Jesus dá pelo Calvário. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores. Caramba, tem que estar ligado no Espírito para poder, né, assumir isso, porque é a guerra entre a carne e o Espírito. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca, o sintoma fala forte. Você tem paixão pela sua família, no caso, você tem uma paixão pela sua família, pelos seus filhos, mas tem um compromisso sério na igreja, e agora? É aniversário de fulaninho e todo mundo cobra a tua presença. E você tem um compromisso na igreja. E agora? Então a carne é fraca. E agora? O que eu faço? Eu vou agradar quem? Então isso fica uma guerra. Quando eu comecei a entender bem o Calvário, caramba, até hoje eu não vou falar de outra coisa. Paulo diz que quando ele conheceu Jesus, ele nada se propôs a saber a não ser Cristo e esse crucificado. Ou seja, o Calvário te dá bênçãos, a cruz, o sacrifício de Jesus te dá bênçãos para todo lado. Aí começaram, os que eram evangélicos na família, olha só que fanatismo, fanática. Pronto, todo mundo se afastou. Falei, eu pensei que ia ter comunhão com os crentes, com os irmãos, e parece que a coisa ficou pior. Eu tive que fazer uma escolha. Literalmente.
Aí eu descobri aquela palavra em 1 Coríntios 6. Dá uma olhadinha lá comigo. 1 Coríntios 6. Versículo 17. Quem lê comigo? Mas o que se ajunta com o Senhor... A palavra espírito aqui está com E minúsculo, é o nosso coração. Aí eu entendi. Falei, se eu unir meu coração com Jesus, colocar a palavra no coração, então eu vou estar ligada com Deus. Aí vem a palavra, olha só, o que se ajunta com o Senhor é um espírito com Ele. O Senhor é Jesus, a palavra. A palavra espírito é o nosso coração. Falei, bom, se a palavra está no coração, você é uma com Jesus, certo? Eu falei, e aí como é que eu vou trabalhar isso? Bom, tem um compromisso no corpo de Cristo. Vamos dizer, tem um compromisso na igreja. Você foi chamado para a obra, você tem um compromisso na igreja. E tem aniversário do sobrinho, tem aniversário do sobrinho, do priminho, do cunhado. E a família toda vai estar no churrasco. Aí você diz, olha, eu tenho um compromisso com Jesus, eu tenho um compromisso na igreja. Caramba, você vai levar uma retada à vontade. Mas pastora, Deus não é exigente assim. Então vamos lá? Atenção. Prioridades. Assim. Aquele que não deixa pai, mãe, filho, filha por amor de mim, não é digno de mim. Quem ama mais o pai ou a mãe, o filho e a filha do que a mim, pronto, e agora? Então se una ao Senhor ou se una ao grupo. Mas eu vou aborrecer minha família? Vai. Mas eu vou ser antissocial? Não. Sociais nós somos. Só que entre cumprir a palavra de Deus e fazer a própria vontade ou a vontade dos outros, às vezes é uma escolha séria. A sua falta no aniversário vai prejudicar aquela criança? Mas muitos vão dizer que sim. Pode ter certeza, muitos vão dizer. Porque ainda não entenderam o que está escrito. Tem gente que troca um culto de membro por uma festinha. E tem gente que se levanta contra o corpo de Cristo, se a opinião do amigo for contrária. Tem uma seleção que Deus faz quando Ele tira do mundo, não tem? Ninguém pode vir a mim se o Pai... Primeira seleção, Deus tirou do mundo e deu para Jesus. Depois Jesus, primeiro Deus tira do mundo. Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então Deus passou os olhos, apanhou você e entregou para Jesus. Jesus é a palavra. Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Está bem claro. Depois o próprio Senhor Jesus, formando os discípulos, preparando, aí ele vai dizer assim, vocês não me escolheram a mim, eu escolhi vocês. Então primeiro o Pai escolheu e entregou para Jesus, agora Jesus confirmou e disse, eu te escolho. Tá, eu estou inventando abobrinha? Está na Bíblia que eu estou falando? Sim. Só que Jesus é a palavra. E Jesus é a palavra de Deus. Que palavras eu ouço? A quem eu atendo? A quem eu ouço de verdade? A quem eu sigo? Pronto. Está aí. Você está vendo? Então vamos agora na prática, meu irmão. Muita gente está dentro das igrejas, ama Jesus, adora a Deus, faz parte do corpo, canta louvores que Jesus está acima de tudo e de todas as coisas. Mas na prática tem uma coisa que precisa acordar.
Paulo disse: as más conversações corrompem os bons costumes. Tem gente que é capaz de passar por uma norma. Vocês sabem que a palavra de Deus diz: fazei tudo com ordem. Pode uma igreja ser desorganizada? As coisas para estarem em boa ordem, não é? Tem de ter regras estabelecidas. Uma empresa tem estatuto. Às vezes o estatuto de uma não é o da outra. Pequenas diferenças. Tem gente que não respeita. Tem gente que passa por cima. Jesus sabia que Pedro seria um líder. Seria um líder. E um líder, normalmente, se é um líder de Cristo, ele leva todos os liderados a Cristo e não a si. Nós temos o dever de apontar o caminho para cada ovelha, sim ou não? Se a ovelha for cair no barranco, tem o cajado, que é igual o cabo de guarda-chuva antigo, que mete no pescoço e puxa para tirar do perigo. Uma repreensão séria, sai desse caminho. Tem gente que não aceita. Pastor, tem a varinha. A vara aponta o caminho. A vara é muito distorcida no entendimento cristão evangélico, tá? Vara é para bater, vara não é para bater. Vara indicava o caminho. Tanto que Miqueias diz: ouvi a vara e quem a ordenou. Se é para ouvir, então não é para usar para espancar. Corrigir, sim. A vara é para ser ouvida. Jesus sabia que Pedro seria um grande líder. Aí tá, Jesus vai à morte, à cruz, à morte. Jesus está morto, sexta-feira da paixão, Jesus está morto. Amanhece o sábado, anoitece. O Pedro está com um grupo de discípulos. João 21. Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Vamos somar aqui? Estavam juntos Simão Pedro, primeiro, Tomé, chamado Dídimo, segundo, Natanael, que era de Caná da Galileia, terceiro, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, 2, então vamos lá? 6, 5, e outros 2 de seus discípulos, 7, contando com Pedro, 7. Olha que grupo, hein? Atenção. Qualquer um que olhasse diria: caramba, grupo de elite. Elite espiritual. Quero ficar perto desse grupo. Eu quero ficar junto desse grupo. Caramba, Pedro. Os discípulos que andaram estavam do lado de Jesus. Jesus está morto. Atenção. Jesus está morto. Esse é o momento que Jesus está morto. Estão 7, contando com Pedro. Olha o grupo de peso. Olha lá, 7 que andaram ao lado dele. Caramba, aprenderam tudo. Eu quero colar com eles. Versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Dá uma paradinha. Nós também vamos contigo. Pedro já tem 6 seguidores. Jesus ainda não ressuscitou. Pedro já tem 6 seguidores. Jesus ainda não ressuscitou. Ainda tem muita coisa a ensinar a eles. Vocês já devem ter lido. A partir do versículo 14 são as instruções, as últimas de Jesus para os discípulos. Mas depois que ele ressuscita, ele volta, continua ensinando ainda. Pedro já tem 6 seguidores.
nós também vamos contigo. Eles estão no plano de Deus? Não. Vou te dizer por que não. Porque assim que Jesus chamou cada um, Jesus disse: de agora em diante, vocês vão pescar homens. Ou seja, esqueçam a pesca dos peixes. Tem gente que, irmãos, tem gente que insiste em manter uma amizade grudada com pessoas com quem andavam antes de Jesus, que tenta puxar para o mundo. Mas tem gente que cola com evangélicos, o grupo de elite. E de preferência, quem está mais à frente. Quem está mais à frente. E não tem noção de que está errando o alvo. O Pedro está pensando: Jesus está morto. Parece que acabou tudo. Tem gente, irmãos, que escuta uma pregação que chega a queimar o coração. No dia seguinte, a pessoa não quer nem saber de Jesus. Tem gente que participa de um culto que no dia seguinte, naquele dia, meu Deus, se esse culto se repetisse no tempo que não eram cultos gravados, eu assistiria esse culto 10 vezes. No dia seguinte, nem aparece na igreja. No domingo, nem chega na igreja. Domingo, não aparece nos cultos. Foi pescar. Foi trabalhar. Foi pescar. Foi pescar. Pedro disse: vou pescar. Pedro é um pescador profissional. Tem 2 pescadores profissionais aqui do lado dele. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eram 2 pescadores profissionais. E tem mais 3 ali. 7 discípulos, todos desviados. Mas estão juntos. São discípulos, continuam discípulos. Eles continuam sendo de Jesus. Então, como que estão dentro do barco da igreja? Tá bom. Os 6 seguiram Pedro. Nós também vamos contigo. Seguidores. Seguidores. Eles estão fazendo alguma coisa errada? Não. Eles estão cometendo algum pecado? Não. Eles estão cometendo alguma coisa ilícita? Não. Mas eles estão fora do plano de Deus. Tem gente que está dentro da igreja, tem gente que está na obra, fora do plano de Deus. Por amizade. Pastora, abre os olhos, igreja. Voltando ao versículo 3, disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Dá paradinha, estão fora do plano de Deus. São pescadores profissionais. Estão pescando à noite. Pedro tem a ajuda dos amigos. Não apanham nada a noite toda. Tem gente que vai viver na sombra dos outros a vida toda. Não apanha nada. Fora do plano de Deus. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Dá uma paradinha. Que coisa, né, irmãos? Já esqueceram de quem era Jesus. Eles já não conhecem Jesus. Eu me impressiono com isso. Às vezes nós vamos repreender, orientar uma pessoa na palavra, e a pessoa desconhece aquela palavra para aquele momento da vida dela. Ela desconhece Jesus. Pedro tem 6 seguidores. Eram 7 pescando naquela noite. Nem os 7, nenhum deles. Deus não deu uma sardinha para eles. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor alguma. Tem gente seguindo mais os irmãozinhos, os amigos, do que a Jesus. Errando o alvo no corpo de Cristo. Era Pedro. Era Pedro, aquele que andava coladinho com Jesus. Esses 6 devem ter pensado: nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa. Certo é quem anda com Jesus. Certo é quem anda com Jesus. Às vezes Jesus repreende, irmãos. A pessoa sai da igreja e vai procurar uma igreja que o pastor dê colinho. E ela continua errando. O pastor dá colinho, mas Jesus não deu. Jesus deu repreensão.
O pastor da Colima, Jesus deu repreensão. nos anos 90. Eu estava numa reunião em São Paulo, pastor Jaime de Amorim Campos estava ministrando para futuros pastores, e como eu estava lá fazendo a obra de Deus, já era pastor auxiliar, tive a oportunidade gloriosa de participar de algumas reuniões. Pastor Jaime de Amorim Campos, preparando pastores, preparando líderes, ele disse: irmãos, senhores pastores e futuros pastores, eu nunca vou esquecer isso. Ele disse: uma amizade pode destruir um ministério. Ministérios são de Cristo. Uma amizade pode impedir o plano de Deus. Pastor Jaime disse isso. Eu nunca mais esqueci. Primeira Coríntios 15, 33. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Quem lê comigo? Não vos enganeis, as más conversações às vezes, irmãos, o melhor amigo só quer o bem do amigo, mas às vezes esse bem tira do plano de Deus. Os amigos de Pedro não perceberam que Pedro estava fora do plano de Deus. Jesus chamou Pedro e disse: de agora em diante vocês vão ser pescadores de homens. Era a chamada dele, não era a chamada da multidão que estava com Jesus. Você pode servir a Jesus e ter um trabalho secular, mas outros não. Há quem Deus escolha. Há quem Deus escolha, a escolha dele. Só que tem gente que continua sendo seguidor dos amigos. Pedro era líder, seria e foi. Os 6, nós estamos no caminho certo, a gente está junto com Pedro. Mas o Pedro estava fora do plano de Deus. Pastora, pois é, irmãos. Foi por isso que muitos discípulos abandonaram a Jesus. Sabe o que eles disseram? Duro é este discurso. Então preste bastante atenção. Jesus disse que quem quiser segui-lo, eu entendo assim, haverão muitos momentos em que as pessoas vão se aborrecer com as nossas escolhas. Elas não vão entender. Servir a Jesus de todo o coração. Vou te dar um exemplo. Uma esposa se converte e tem o seu emprego, tem o seu trabalho. Uma esposa se converte e tem o seu emprego. O marido não se converteu. Ela se torna dizimista, ele descobre que ela se tornou dizimista. Ele proíbe-a de entregar o dízimo, mas ela tem o emprego dela, o salário dela. E agora? Aí vem a palavra e diz assim: mulher, seja submissa ao marido. Está certo ou está errado? Está errado ela se submeter a ele. Por quê? Seja submissa no Senhor. Jesus está acima do marido. Se ela tirar o dinheiro dele para dar, ela está errada. Está vendo? Fora do plano de Deus. Seguidora do marido. Olha o entendimento e a diferença. A festinha de aniversário, toda a família vai estar junto. Mas é o dia da escala. É o dia da escala. E aí? Aí faz a escolha. Você vai pescar, Pedro? A gente também vai com você. É claro que é muito mais agradável estar numa festa.
Muita gente vai perder sua salvação por causa de amigos. Muita gente vai perder sua salvação por dar preferência a agradar aos outros. Então não esquece disso. Como eu disse, esse alerta, esse ensinamento que o pastor Jaime de Amorim Campos deu há 30 e poucos anos atrás, está vivo dentro de mim. Tá? Por amizade, por uma amizade, um ministério pode ser destruído. Curva essa fronte. Jesus, muito obrigado. Que o teu Espírito Santo, encontre corações quebrantados. Porque, por muitas vezes, os teus mandamentos e ensinamentos vão contra o estilo de vida social. E aí, não faltam as críticas, as línguas soltas, não faltam os ataques, as críticas pesadas, as afrontas e até mesmo o abandono. Jesus, muito obrigado. O Senhor diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nosso Deus, muito obrigado.